Olá, caro missionário, você chegou ao final da jornada para conquistar o seu passaporte na Escola de Missões. Essa é a 10ª e última aula. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre testemunhando com intencionalidade. Nós temos que aprender, na Palavra de Deus, nós somos convidados a pregar o Evangelho. E essa ordem do Mestre Jesus, ela é dada com o propósito de nos capacitar, de nos treinar para o céu. A gente aqui logo no início vê que existem várias formas de testemunhar. Como que você testemunha, por exemplo, para o seu vizinho? Como que você testemunha para uma pessoa que não conhece a Jesus? Como você testemunha para o seu parente? O principal impacto é quando a gente recebe a Jesus e a gente permite que Ele trabalhe na nossa vida. Como você apresenta Jesus a pessoas tão diferentes? A gente tem aqui, na terceira imagem do PowerPoint, um homem hindu, por exemplo. Como que você leva a mensagem para ele? Muitas vezes a pessoa hindu, ela crê em tantos deuses, ela crê em tantas pessoas, tantas divindades, que para ele é fácil aceitar Jesus como mais um Deus. Mas Jesus deve ser o único Deus. Jesus é o Filho de Deus e também é Deus. Então você precisa conhecer um pouco da cultura, do background, em inglês se fala, ou seja, do pano de fundo, de como essas pessoas vivem, para que você possa impactar a vida delas. Por exemplo, quando você vai para o mundo judeu, aqui no próximo slide a gente vê como você impacta o judeu. Você precisa conhecer da história, precisa conhecer de como a visão de mundo do judeu, para que você possa impactar e levar a mensagem de Jesus a essas pessoas. Como você apresenta Jesus aqui, no próximo PowerPoint a gente tem um homem tatuado de cima a baixo, com o corpo fechado de tatuagens, uma pessoa cética, uma pessoa que não crê na existência de Deus. Como você leva o Evangelho? O primeiro ponto que a gente precisa lembrar é que quem conduz a pessoa para o Evangelho, quem leva o Evangelho não é você nem eu, é o Espírito Santo que conduz. Nós somos apenas instrumentos. E para isso a gente precisa conhecer um pouco da cultura. Talvez um homem desse goste muito de uma alimentação balanceada, uma alimentação diferenciada, e você consiga se aproximar dele através da alimentação, através de conhecer sobre saúde, por exemplo, a gente pode levar o Evangelho. No próximo slide tem uma foto que eu tive a oportunidade de presenciar, aquela mulher com o pescoço, que cada ano eles vão acrescentando um aro. Elas têm um vilarejo na Tailândia, que você vai e tem essas pessoas que desde criança, a partir dos seus 11, 12 anos, eles colocam um aro para que aumente a distância do pescoço ali. Essas pessoas muitas vezes são budistas ou céticas mesmo. Como você consegue levar o Evangelho para uma pessoa dessa? Elas sofrem muitas dores, elas não conseguem dormir bem, a coluna dá problemas porque essa distância do pescoço aqui para o ombro é alongado. E como você então conduz uma pessoa dessa para conhecer a Jesus? A gente tem aqui no próximo slide um muçulmano, pela foto, pela característica, uma pessoa que acredita nesta religião, que hoje é uma das grandes religiões do mundo. Como você conduz alguém? Nós temos algo em comum na palavra de Deus que o muçulmano também conhece. Temos Abraão, temos a história maravilhosa desse patriarca da fé, temos esse conhecimento que a gente pode se aproximar. Jesus, para o muçulmano, por exemplo, é um grande profeta. Eles não creem em Jesus como Filho de Deus, mas creem como um grande profeta. E eles gostam das histórias de Jesus, das parábolas de Jesus, das histórias que a Bíblia conta, das histórias do povo de Israel ali, sobretudo o que envolve o patriarca Abraão. Então nós temos um pano de fundo parecido que a gente pode então participar e levar essa mensagem para eles. Como que a gente pode impactar com o Evangelho? É interessante, quando eu morei num país muçulmano, em Bangladesh, 90%
das pessoas têm a religião muçulmana, eu percebi que a forma de levar o Evangelho é exatamente a mesma de levar o Evangelho aqui na esquina. Para eu levar o Evangelho ao meu amigo que mora do lado da minha casa, eu preciso fazer amizade, eu preciso criar um ambiente, né? Quem sabe levar um bolo para ele, uma fruta, combinar para andar juntos, combinar para fazer uma atividade juntos, trazer a pessoa para a sua casa. Lá em Bangladesh, por exemplo, eu tive 2 pessoas que se converteram através do trabalho nos lares, convidando para minha casa, falando de saúde, mostrando através da palavra de Deus como que a gente deve cuidar da nossa saúde, como que a gente deve cuidar do nosso corpo. E assim as pessoas vão entrando e participando. E o muçulmano, ele se interessa muito pela história, como eu falei, pela história, pelos patriarcas, principalmente pela maneira como a gente vive. Na verdade, não só o muçulmano, todos vão olhar para você, para ver como você vive, como você se relaciona. Você respeita os idosos, aqui temos uma foto de um idoso, você respeita ele, como que você leva o Evangelho para ele? Muitas vezes a gente vê cristãos falando em pregar o Evangelho, em levar a mensagem, mas tratam mal os idosos, tratam mal os animais. Então, o impacto que ele deixa na comunidade é negativo. E quando ele fala, ele não consegue trazer eles não conseguem enxergar esse Jesus, porque o Jesus está escondido em preconceitos, em tantas coisas. Aqui a gente tem a imagem de um índio, né, com suas tatuagens ali, com seu adereço. Como você leva o Evangelho para uma pessoa que nasceu ali na selva, cresceu e toda a cultura, todo o pano de fundo da vida dele não tinha Jesus, não tinha o Evangelho que a gente conhece. É um desafio. Como você leva, quando você viaja, por exemplo, você encontra pessoas no aeroporto, você vê pessoas trancadas em si mesmo, você quase que não consegue penetrar naquela fortaleza do ser que você encontra ali. Como que a gente quebra o gelo, a gente faz, como que a gente se relaciona para levar o Evangelho. Tem uma mensagem aqui, como você partilha a sua fé, diz a pergunta aqui. Seu testemunho seria factual, intelectual, cognitivo ou doutrinal? Quer dizer, são várias maneiras de testemunhar. Eu particularmente gosto de partilhar aquilo que a gente vive, mas muitas vezes as pessoas querem questionar, querem perguntar. Se você vai para uma pessoa acadêmica, ele vai querer acreditar no Jesus que ele consegue provar cientificamente. Talvez aí você tenha que entrar com o estudo das profecias, com o estudo de Daniel, Apocalipse, mostrando ali detalhe por detalhe, data por data, como que as coisas acontecem. A gente tem várias maneiras de levar a missão. A missão é sua, a missão é minha. Como que a gente pode, né, operar levar um Evangelho para que ele opere uma transformação na vida das pessoas, né? Jesus, ele precisa entrar na vida das pessoas, elas precisam conhecer a Jesus e elas vão então ter um impacto. E aqui a gente tem uma história muito interessante que está em Marcos capítulo 5 e a gente vê que ali no capítulo 5, do verso 1 ao 20, tem a história do Gadareno. Jesus chegava ali a Decápolis, eram 10 cidades, e naquelas terras viviam um gadareno. Ele era um homem abalado por espíritos, né? Os espíritos transformaram a sua vida num verdadeiro horror. E a Bíblia relata ali, em Marcos, que ele vivia preso a correntes, vivia no meio de um cemitério, entre as tumbas, e ele se soltava das correntes, ele se cortava, e ele aterrorizava a vida das pessoas. E ele chega até Jesus, e Jesus o transforma, Jesus o liberta daqueles espíritos. E a primeira coisa que ele faz é buscar a Jesus e pedir para que ele possa seguir a Jesus. E aqui no verso 19, diz assim:
Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas fez o Senhor e como teve misericórdia de ti. O que Jesus fez na sua vida? Se Jesus não fez nada na sua vida, você não tem o que anunciar. E essa é a tragédia de muitos de nós. Nós não temos um relacionamento com Jesus, não temos uma intimidade com Ele e desta maneira não temos o que compartilhar. Como nós vamos compartilhar? Eu estava em Bangladesh uma vez conversando com um muçulmano e um cristão chegou, atravessou no meio, começou a conversar comigo e ficou de costas, ignorando totalmente a pessoa. Como que você ser ignorado vai fazer com que você acredite que o Deus daquela pessoa tem algo bom para você? Nunca. Você primeiro precisa ver Jesus nas pessoas. E aquele gadareno, então, depois de transformado, ele não segue a Jesus como ele queria, mas ele vai e conta para os outros a sua vida. O inferno que a vida dele era, vivendo nas tumbas, comendo migalhas, comendo restos, vivendo como um animal e agora restaurado à sanidade, ele vive uma vida que agrada a Deus e as pessoas que moram em torno dele. E ele então, depois de um tempo, quando Jesus volta ali àquela região, existiam centenas de pessoas convertidas, centenas de pessoas que ouviram falar desta mensagem, porque nós precisamos contar o que Jesus fez em nossa vida. Eu fico pensando que nós não podemos ser apenas casuais com a pregação do Evangelho, nós temos que ser intencionais, nós temos que nos envolver. Aqui no slide diz, não pode ser apenas casual. A primeira coisa que precisa acontecer é a conquista da confiança. Seu testemunho não tem nenhum valor até que você tenha estabelecido um compromisso com as pessoas a quem pretende alcançar. Uma amizade genuína precisa existir entre vocês. Não pode ser uma coisa falsa. Jesus, ele traz o método de Cristo, descrito por Ellen White, é que Jesus se aproximava das pessoas como quem lhe queria o bem, ele procurava descobrir suas necessidades e supri-las, e depois, então, ele dizia, segue-me. Essa tem que ser a estratégia. Nós precisamos ter a presença de Deus em nossas vidas, nos apresentar às pessoas, procurar suprir as suas necessidades. E todas as pessoas têm necessidades. Até um bilionário tem necessidades emocionais, necessidades de conhecer pessoas, de ter pessoas que queiram se aproximar dele, não por interesse, porque a pessoa, quando é muito rica, as pessoas querem flutuar em volta para serem beneficiadas, mas ele precisa entender que tem pessoas que se preocupam e que há um Deus que não está preocupado com a fortuna dele, mas está preocupado com ele, com a pessoa dele. E assim nós precisamos levar esse evangelho. Aquele gadareno, ele teve esse impacto, e é só olhar para a vida dele. Quem sabe reler a história dele em Marcos, capítulo 5, 1 a 20, e entender como que você agora vai levar o evangelho para as pessoas que estão à sua volta. E quem sabe, pessoas em outro país que você venha a ser um missionário, que você venha a se envolver na pregação do evangelho. E aqui diz, lembre-se, a sua experiência de vida com Jesus são o fundamento para o testemunho. É imprescindível ter uma experiência com Jesus. Jesus vira para o gadareno e diz, vai e conte o que Jesus fez. Ele não disse, vai e conte o que Jesus vai fazer. Vai e conte o que Jesus já fez. O que Jesus fez por você? Nós temos aqui mundos diferentes. Nesse PowerPoint aqui, apresenta pessoas com cores diferentes, maneiras diferentes de se expressar, mas todas elas precisam ser alcançadas por Jesus. Todas elas precisam ser envoltas, levar essa mensagem envoltas pela presença de Deus. E eu finalizo aqui essa aula dizendo que nós precisamos mais e mais nos conectarmos com Jesus e aprender dele qual é o método, qual é a estratégia que nós precisamos usar para pregar o evangelho. Muitas vezes nos esquecemos do básico: conexão com Jesus, busca do Espírito Santo, ler a palavra de Deus, orar e aí contar para os outros o que Jesus fez por você. Não contar assim,
eu perdi um emprego e ganhei um emprego, não coisas materiais, o que Jesus fez no seu caráter, o que Jesus faz na sua vida dia a dia. Que Deus possa te abençoar e que você continue sendo um missionário do Senhor para pregar o Evangelho aqui em Salvador, na Bahia, no Brasil e em todo o mundo. Deus abençoe.